meus queridos! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre o Pozzoli. A gente vai começar a fazer a leitura rítmica, certo? Então, corre lá, pega o livro de vocês, a gente vai começar a trabalhar com a parte de leitura rítmica, ok? Então, a página que eu preciso que vocês abram é a 22. Depende da edição do livro. Alguns livros, algumas edições está na página 22, essa primeira série. Alguns está na página 23 e outros ainda na 21. Então, vocês dão uma procuradinha aí entre essas páginas e o que você precisa observar? O que eu quero? É a primeira série, tá? Essa daqui, primeira série. É essa que a gente vai trabalhar, vai começar a trabalhar, ok? Então, nós vamos ver aqui, ó. O que vocês, primeiramente, têm que entender, observar para começar a fazer a leitura rítmica. O primeiro passo é observar a fórmula de compasso, certo? Então, a gente já estudou isso, então a gente já sabe o que significa 2 por 4. 2 por 4 significa 2 tempos por compasso e o 4 embaixo representa uma figura musical, que no caso é a semínima. Então, a semínima é a figura que vale um tempo do nosso compasso, certo? Muito bem. Para a gente fazer essa leitura, nós iremos utilizar uma sílaba, né? Como essas notas não tem nome, não tem altura, não é do, ré, mi, fá, sol, lá, si, porque não está no pentagrama, então eu não sei que nota que é. Então, a gente vai utilizar a sílaba tá. Isso é muito comum em todas as escolas de música utilizarem a sílaba tá para representar a duração do som, certo? Então, a gente vai fazer assim. Primeiro, marcar uma pulsação. Como assim? Então, você pode bater palma ou você pode bater com um lápis, uma caneta na sua mesa e essa vai ser a sua pulsação. O que a sua pulsação está estabelecendo? Eu não falei que a semínima é a nossa figura de um tempo? Portanto, cada batida que você der é uma semínima que você está fazendo. Então, quando eu bato uma palma, eu estou fazendo o valor de uma semínima, certo? Então, para representar essa duração dentro dessa palma, a gente vai falar o tá. Então, observa aqui esse primeiro compasso. Nós temos duas semínimas, certo? Então, vai ficar assim, eu vou contar 2 tempos primeiro e aí depois eu já faço as duas semínimas. Então, fica 1, 2, tá, tá, certo? O próximo compasso, eu tenho uma semínima e uma pausa de semínima. Então, na pausa de semínima, eu fico em silêncio, mas eu não deixo de contar o tempo. Eu posso bater a palma, eu só não posso falar, ok? Então, eu vou fazer direto o segundo compasso. Tá, certo? Então, agora eu vou fazer o primeiro grupo, tá? O primeiro compasso com o segundo, certo? Vamos ver. 1, 2, tá, tá, tá. Entendido? Ali, seguindo, terceiro compasso. O Pozzoli ele foi dividido, vocês podem ver que tem esses números em cima. Ele foi dividido a cada 2 compassos, tem um número, é como se fosse um grupo, né? Então, o primeiro número 1, é envolvendo 2 compassos. O número 2, 2 compassos. O número 3, 2 compassos. E assim por diante, ok? Agora, a gente vai observar, então,
o número 2, que tá aí em cima, certo? O que vocês veem de diferente? Você tem uma semínima e depois 2 colcheias. Gente, vamos lembrar, quando eu tenho 2 notinhas ligadas por uma barra embaixo, essa barrinha representa o colchete, certo? Olha lá, 2 colcheias seguidas também podem ser escritas com seus colchetes ligados. Então, quando a gente vê essa figura aqui ligada com uma barra em cima, na verdade, essa barra são os colchetes. Então, 2 colcheias é igual a esse símbolo também, que são as 2 colcheias ligadas, ok? Então, voltando lá para o nosso Pozzoli. Vamos ver ali o número 2, tá? Como é que vai ficar? Uma semínima e 2 colcheias. Então, fica 1, 2. Tá, tá, tá. Certo? Depois, a sequência. Tá. Então, agora eu vou fazer o número 2, novamente. O que vocês precisam entender? A semínima vale um tempo. Se a semínima vale um tempo, a colcheia está abaixo. Quantos tempos vai valer a colcheia? Meio tempo, certo? Então, como que eu vou fazer meio tempo, professora? Como é que eu bato meio tempo? Não é difícil. O que a gente tem que entender? Quando você bate a sua mão, olha lá. Quando você bate a sua mão, você tem que pensar que você está representando uma colcheia, o meio tempo, tá? Então, aqui embaixo, você tem meio tempo. Quando a sua mão sobe, você tem mais meio tempo. Então, meio tempo embaixo, meio tempo em cima, meio tempo embaixo, meio tempo em cima. Então, quando você vai colocar uma colcheia, 2 colcheias, no caso, nesse um tempo, você vai preencher com meio tempo embaixo, meio tempo em cima. Então, quando você bater sua mão, você vai falar um tá. Quando você levantar sua mão, você vai falar o outro tá. Então, fica tá, 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 tá. Muito cuidado para não bater a mão igual que você fala. De não cair no erro de fazer tá, 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 e depois querer mudar de novo quando vier a semínima, tá? Então, o que você tem que pensar? Sua mão é um reloginho, ela não vai alterar por causa da escrita musical, ela é constante. O que altera é a sua voz, é a sua leitura, ok? Então, o que você faz? Primeiro, estipula uma pulsação, e você vai falar uma colcheia quando bater a mão, e uma colcheia quando você levantar sua mão. Então, vai ficar tá, 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 tá. Entendido? E quando nós tivermos uma pausa de colcheia, né? Então, você vai ter uma colcheia quando bate a mão e uma pausa de colcheia quando levanta a mão. Então, essa colcheia que você vai fazer quando a sua mão bater, ela é curta. E quando a sua mão levantar, é silêncio. Então, vai ficar tá, 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 tá. Certo? Eu não posso fazer essa colcheia longa. Se eu fizer a colcheia tá, tá, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo semínima. A minha semínima também não pode ser curta. Quando aparece uma semínima, você não pode ler tá, tá. Você tem que ler ela preenchendo, falar ela preenchendo esse um tempo inteiro. A parte de baixo quando bate e a parte de cima quando você levanta a mão. Então, a semínima fica tá, tá. E a colcheia fica tá, tá, tá. Colcheia com pausa de colcheia. Agora eu vou fazer semínima e depois 2 colcheias, só para vocês perceberem a diferença. Então, semínima. Tá, 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 tá,
Então, eu fiz uma semínima, 2 colcheias. Uma semínima, 2 colcheias. Entendido? Então, voltamos lá. Vamos seguindo aqui. Vamos ver o número 2 novamente. Então, olha lá. 1, 2. Tá, 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 tá. E uma pausa de semínima em silêncio. Um tempo inteiro em silêncio. Número 3. 2 colcheias, semínima, semínima e pausa de semínima. Tá, 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 tá. Número 4. 4 colcheias e depois uma colcheia seguida de pausa de colcheia mais pausa de semínima. Então, essa colcheia seguida de pausa de colcheia, ela é bem curtinha. É aquele meio tempo que a gente faz quando a mão está embaixo. Quando levantar, já tem que estar em silêncio. Então, 1, 2, tá, 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 tá. Ok? Número 5. Tá, 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 tá. Então, olha lá o 5. A gente fez 4 colcheias, depois semínima, colcheia, seguida de pausa de colcheia. Então, fica tá, tá, e corta quando a sua mão subir. Certo? Número 6. Semínima, 2 colcheias, depois 2 colcheias, mais uma colcheia separada e a pausa. Então, fica tá, 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 tá. Vou fazer de novo o número 6. Tentem ir fazendo já comigo aí, tá? 1, 2, tá, 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 tá. Número 7. 2 colcheias, uma semínima, semínima, colcheia seguida de pausa de colcheia. Vamos fazer o 7. 1, 2, tá, 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 tá. De novo o 7. Tá, 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 tá. Número 8. 4 colcheias, depois 3 colcheias e a pausa de colcheia. Então, fazer essa colcheia curtinha no final. Número 8. 1, 2, tá, 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 tá. Mais uma vez o 8. 1, 2, tá, 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 tá. 9. Semínima, 2 colcheias, semínima, colcheia e pausa de colcheia. Então, fica 1, 2, tá, 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 tá. De novo, 9. 1, 2, tá, 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 tá. E o 10, nós temos uma mínima. A mínima vai preencher 2 tempos do compasso. Então, eu não posso fazer um tá curto, tá, e ficar só batendo a palma para representar. Porque se eu fizer isso, na sonoridade, tá soando colcheia ou semínima, tá? Então, se você quer representar a figura como ela é realmente, 2 tempos cheios. Então, o seu tá tem que preencher esses 2 tempos. Então, fica tá, certo? E depois 2 colcheias, mais uma colcheia separada e a pausa de colcheia. Vou fazer esse 10. 1, 2, tá, 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 tá. Mais uma vez o 10. 1, 2, tá, 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 tá. Difícil? Agora, a gente vai fazer assim. Eu vou fazer a leitura do começo até o fim,
e vocês tentem fazendo comigo, tá? Se não conseguir já ir falando tudo de uma vez, tenta ao menos ir acompanhando para não se perder onde a gente está, ok? Mas tenta, repete de novo, ouve de novo, faz de novo para que vocês consigam praticar. É só com treino, só com repetição que vai fluir. Conseguindo, dominando essa parte rítmica, essa leitura, a partitura vai ficar muito mais fácil para vocês lerem, tá bom? Então vamos lá, vou fazer ele inteiro. 1, 2, tá, 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 tá. E é isso, certo? Entendido? Então, façam com calma, façam devagar, repete várias vezes, pode estudar grupo por grupo, estudo número 1, depois estudo número 2, número 3, número 4, e depois tenta encaixar o 1 com 2, 1 até o 3, 1 até o 4, até conseguir fazer ele inteiro, tá bom? Então, é isso, meus queridos. O que eu peço para vocês é para estudar primeiramente esse 2x4, tá? E depois vocês vão me dando um retorno. Eu quero ouvir um áudio de vocês com essa gravação do 2x4. E não esqueçam de marcar a pulsação, tá? Bate palma, bate na mesa, para eu estar ouvindo o pulso para ver se tá certinho. E depois a gente faz o 3x4 e o 4x4. Vai ficar para outra aula, para outra semana. Tá certo? Bons estudos e até mais!